Bom dia, meus caros alunos. Vamos começar aqui mais uma aula de hoje, falando da nossa apostila 8, que é objeto e imagem. Então, ele fornece aí para nós a física, o cotidiano, dos sistemas refletores, ou seja, os espelhos planos, como a superfície da água, transformam pontos, objetos reais em pontos, imagens virtuais. Então, tá dado aqui o plano aqui para nós, ó. Nós temos o plano, aqui nós temos a água refletindo a imagem que nós temos aí ao fundo, certo? Os espelhos curvos podem produzir pontos, imagens reais, virtuais e impróprios, tá? Então, os espelhos curvos. Ele vem e fala um pouco da física do mundo, sistemas refratores, tá? Então, antigamente, a máquina que tirava foto era essa daí, tá? Então, nós temos o filme, a imagem, a lente, a visão aqui da pessoa, tá? Então, tem todos esses pontos aí, ó. Então, nas máquinas fotográficas, devido à propagação retilínea da luz, as imagens são projetadas de forma invertida no filme, ou seja, são imagens reais. Temos a lupa, transforma objetos reais em imagens virtuais, tá? Então, você tem uma imagem real aí e ela vai projetar uma imagem virtual para você aí. Temos o microscópio composto, tá? Vamos lá. Objetos muito distantes, como os astros definem pontos objetos impróprios, tá? Globo ocular humano. Então nós temos aí o olho humano transforma pontos objetos reais e impróprios em pontos de imagens reais. A física e o laboratório. Então, principais sistemas ópticos dos laboratórios de física: ponto objeto, vértice do pincel de luz incidente no sistema óptico, e o ponto imagem, vértice do pincel de luz emergente do sistema óptico. Então nós temos aí o sistema, um espelho plano, côncavo e convexo, tá? Então, tipo refletor aí, tá? Representação esquemática. Então nós temos aí a luz, tá? No espelho plano, a luz no espelho plano. Nós temos o convexo aqui, ó, e o côncavo, ok? Situação possível de uso do sistema. Então temos o espelho aí, ó. Nós temos o ponto P, que ele bate no espelho e ele reflete. Ele bate no espelho e ele reflete. E o que acontece, ó? Você tem um ponto P aqui e um ponto P', tá? Ele tem a mesma distância e ele vai fazer a mesma projeção, tá? Olha lá. No caso, essa reflexão aqui, ó, nós estamos aqui. Essa reflexão aqui, o que acontece? Se você prolongar aqui, ó, você vai ter um ponto P' aqui, e essa outra reflexão que se você prolongar, você tem um ponto P', tá? A distância é a mesma. Então vamos aqui para o espelho plano, mesmo conceito, ó, ponto objeto. Análise do ponto objeto e do ponto imagem. Então vamos lá para o ponto objeto real. O ponto está aqui. Vai refletir aqui no espelho, certo? Aí o que acontece? Virtual. Você tem o ponto P' lá, vai ser essa reflexão aqui, ó, do prolongamento, tá? E no espelho côncavo, nós temos aqui o sentido da luz, tá? Aí o que acontece? Você está nesse ponto.
esse ponto F aqui, ó. No côncavo, o que vai acontecer? Você vem nessa direção e ele vai refletir em um ponto, nesse ponto médio dessas duas reflexão aqui, ó. Tá? Ele vai refletir aqui, ó. Então esse ponto aqui é o seu ponto real, ó. Ele vem, bate aqui e reflete para aqui. Ele vem, bate aqui, reflete e vai parar no F aqui, tá? Que é o seu ponto real aí. Agora, análise do ponto objeto e o ponto imagem. Ponto objeto impróprio. O que significa isso? Significa que você não tem a reflexão deles, ó. Tá? Aqui ele refletiu e você tem um ponto real. Aqui nesse caso, o que acontece? Vai bater aqui, ó. Você não vai ter essa reflexão aí. Então, esse ponto objeto ele é impróprio. E aqui é o que acontece, ó. Que nós vimos aqui na situação possível do uso do sistema. Ou seja, ele vai vir aqui, ó, certo? Vai bater, vai ter uma reflexão aqui, ó. E esse ponto F aqui é o seu ponto real, ó, que é o mesmo conceito, ó, tá? Ele vai chegar numa origem. Agora no espelho convexo, você tem aqui, ó, espelho convexo, ele vai bater aqui, vai refletir, certo? E é esse caso aqui, ó, que a luz vem, bate e reflete em sentido paralelo, tá? Ó. Ela vem, bate e reflete em sentido paralelo aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, você não tem um ponto em comum aqui, ó, um ponto real. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? O ponto real seria, ó, a média dessas duas retas paralelas aqui, ó, tá? Mas seria, no caso aqui, o ponto P', é o mesmo conceito aqui, ó, seria esse F aqui seria o F', tá? Ele vai até um certo ponto aqui, no caso ele vai refletir, mas você tem a média deles aqui, ó. Que é o que acontece aqui, ó, no ponto objeto virtual, olha lá. Tá? Então, no espelho convexo você não vai ter um ponto fixo aí, uma imagem real, tá? Porque ele vai bater aqui, ó, vai refletir para lá ao mesmo tempo que isso aqui bate e reflete para lá. Então, no caso, o seu ponto, você não tem um ponto real aqui, igual nesse caso aqui, ó, do côncavo. Porque o côncavo ele vem, bate aqui, ó, e reflete num único ponto, certo? Ele vem e bate e reflete num único ponto. Então, nesse caso do espelho convexo, esse ponto imagem aqui, ó, ele é impróprio, tá? Olha lá. Não vai ter um ponto fixo aqui. Aqui ele vem e fala para nós a lente convergente, tá? E a lente divergente. Nós vimos na apostila anterior que a convergente, certo? A convergente, ela chega num único ponto aqui, ó, tá? Os raios, eles chegam num único ponto. Agora a divergente, ela já tem vários sentidos aqui, ó. Ponto e objeto e ponto e imagem. Espelhos planos, espelhos esféricos, lentes, etc. são exemplos de sistemas ópticos. Dado um sistema óptico S, consideremos um feixe de luz incidente e o correspondente feixe de luz emergente. O vértice do feixe incidente é denominado ponto P.
Ponto P aqui. E o vértice do feixe emergente é o ponto da imagem P'. Ok? Então, o feixe incidente é o ponto P aqui, está refletindo aqui, certo? E você tem um ponto P' aqui, que é o feixe emergente do ponto P. Os esquemas a seguir mostram a classificação dos pontos, objetos e imagem em relação a um sistema óptico S. Então, o ponto objeto real é o P, os raios de luz incidentes em S se encontram efetivamente. Ó. Então, está saindo aqui do ponto P, ó, está pegando as extremidades, o ponto médio aqui. Ó. Ponto P'. Ponto imagem real, os raios de luz emergentes de S se encontram efetivamente. Aqui os raios, eles se propagam, tá? E aqui, quando ele vai fazer quando ele bate aqui nesse caso, no S aqui, o que acontece? Eles vão se encontrar em um ponto P', é o que ele está falando aqui. Tá? Os raios de luz emergentes de S se encontram efetivamente no P'. O ponto imagem virtual, os raios de luz emergentes de S se encontram apenas por prolongamento. Então nós temos aqui a saída, tá? E se você prolongar aqui, ó, eles vão se encontrar nesse ponto P'. Agora, quando o eixo emergente de S é cilíndrico, o ponto imagem é impróprio. Então você não tem uma imagem correta aí, ó, tá? Porque a imagem é paralela, você não tem um encontro igual aqui, ó, tá? Você não tem um encontro. Se você prolongar aqui, ó, eles não vão se encontrar. Nesse caso aqui, fazendo prolongamento, eles têm um ponto em comum lá, tá? Aqui também é o mesmo conceito, ó. O ponto objeto virtual, os raios de luz incidentes em S se encontram apenas por prolongamento, tá? Então, se encontram apenas por prolongamento. E aqui mesmo o conceito, ó. Quando o feixe incidente em S é cilíndrico, o ponto objeto é impróprio lá. Somente as imagens reais podem ser projetadas em anteparos. Um sistema óptico é dito estigmático quando a um ponto objeto P faz corresponder a um ponto imagem P', e não uma mancha luminosa. Se acontecer essa última situação, o sistema óptico é astigmático. Então, nesse exercício, nós temos aqui um espelho, que nesse caso é um espelho curvo, né? Que é esse conceito aqui que nós vimos, que é o côncavo, tá? Então, nós temos essas situações aqui, ó. Olha lá. Então, nós vimos aqui, nós temos essas situações. Então, você tem, bate a luz aqui, vai refletir a imagem real nesse ponto F, tá? O ponto médio. E aqui, o ponto impróprio, ele não tem a imagem real. Então, o que está falando aqui, ó? O farol de um automóvel pode ser assim representado. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Você tem essa projeção aqui, ó. Você tem essa projeção aqui do ponto P também, ó. Refletiu lá no espelho curvo, no caso côncavo. E você tem as linhas paralelas aqui, ó. O que está acontecendo com esse ponto P aqui, ó? Ele não é a média dessas duas linhas paralelas aqui, ó. Ele é a média dessas duas linhas paralelas, ó. Se a gente prolongar aqui, e ó, olha lá, esse outro raio aqui, ó, com esse daqui, ele também vai ser a média, tá, desses outros dois raios. Então, o que acontece aqui?
Em relação ao espelho curvo, o ponto P, onde está localizado a lâmpada, é um ponto que virtual. Se fosse virtual, ele estaria aqui, né? Olha lá. Nós iríamos fazer o quê? O prolongamento aqui, ó, tá? Para ser virtual, nós teríamos que fazer o prolongamento aqui. Então, nesse caso, ele é virtual? Não, é um objeto real? É uma imagem real? É uma imagem virtual? Ou é um objeto impróprio? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, nós temos aqui o ponto P. Então, esse ponto P, como eu falei, eles estão refletindo aqui paralelamente. Então, nesse caso, esse ponto P aqui, ele vai ser o quê? Um objeto real, tá? Então, o ponto imagem em relação ao espelho curvo é... Então, aqui, ó, ponto imagem, olha lá. Espelho côncavo. Nós temos o ponto objeto impróprio e o ponto imagem. Tá? Ponto imagem aqui e o ponto objeto impróprio. O que acontece nesse ponto imagem aqui, ó? Em relação ao espelho curvo, ele é virtual, ele é real, ele é divergente, ele é convergente ou ele é impróprio? O ponto imagem aqui, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer esse caso aqui, ó. Você tem um objeto aqui, ó. Ele vai bater aqui, ó, tá? Em raios paralelos. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser impróprio, tá? Então, letra E. Aí, nesse caso, nós temos os exercícios propostos, tá? Relacionado aos conceitos anteriores. Vocês vão resolver esses exercícios aí, 1, 2, 3, tá? No exercício 3 é só para classificar os pontos, se ele é objeto real, se ele é imagem real, objeto virtual, tá? Ou imagem virtual. Olha lá. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês enviam mensagem para mim, tá? Para a gente estar esclarecendo. Dúvidas eu estarei à disposição. Tudo bem? Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, a escola e a cidade, tá? Cidade, nome, sede, escola. Ok?